Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Script. Cá estou eu para mais um convidado, portanto, uma conversa com um convidado. Hoje é domingo para vocês, para nós é sexta-feira, fica já aqui o disclaimer, portanto, não se admirem se a gente falar um bocadinho sobre um conteúdo que possa às vezes estar deslocado no tempo, se acontecer alguma coisa para nós amanhã, para vocês ontem, ok? O episódio 2 eu trago um convidado que para mim é uma honra tê-lo aqui, é uma pessoa que eu considero bastante e é conhecida também aí pelas comunidades e pelos mídias também. É um economista de referência, é um analista financeiro, é um investidor, é um empreendedor, viajou já por vários países, conhece vários mercados, é o autor da newsletter Negócio e Finanças e é também um antigo jogador de basquetebol com os seus 2 metros de altura. Hugo Condessa, muito obrigado por estás cá, bem-vindo aqui ao canal, bem-vindo ao Alex Scripts, está tudo bem? Tudo bem, Alex, tudo bem. Gostei da apresentação, especialmente da parte final dos 2 metros de altura. Não se nota, estás sentado, mas Exatamente, nunca tinha apresentado assim, mas pronto, é positivo. são apenas 30 centímetros que nos separam, meus caros. Olha, pronto, muito obrigado por teres vindo cá. De facto, eu acho que fiz justiça aqui no preâmbulo sobre o teu passado. Eu sei que és uma pessoa muito ligada aos mercados. Não és um investidor cripto assim por natureza, mas é aquilo que eu disse e aquilo que eu disse também nos bastidores. Neste momento as coisas estão todas interligadas, como nós sabemos, certo? E Sim. eu queria começar por uma notícia que acabou de sair, para nós é o que eu digo, acabou de sair há bocadinho, que é sexta-feira ainda para nós, é sobre uma decisão do Supremo Tribunal americano que está em vias, em princípio, segundo o Polymarket, segundo as sondagens, de chumbar as tarifas de Donald Trump. E nós sabemos que isso é uma bandeira de Donald Trump, certo? E eu gostava de saber a tua posição enquanto economista, enquanto analista, o que é que tu consideras que poderá acontecer, não só na parte económica, mas também nos mercados. Qual é a tua opinião? Hum, Olha, eu vou começar pela parte económica. Antes de mais, boa tarde a todos ou bom domingo, neste caso, quando Exato, no domingo. em relação à tua pergunta, eu vou começar por focar na parte económica, ou seja, eu sou um pouco cético de todo o processo das tarifas que o Donald Trump neste processo decidiu enverdar por ele. Primeiro por a questão da materialidade, apesar de neste momento o PIB americano estar a crescer a 4% e o conteúdo das exportações líquidas já começar a ser relevante, ou seja, as tarifas em si, do ponto de vista macro, estão a funcionar, a trazer-lhe algum impacto. A verdade é que, por outro lado, provocou uma alteração radical na forma como a economia americana estava integrada, o que fez ou o que faz que ainda a economia americana apresente um comportamento em capa, ou seja, apresenta uma parte da economia que cresce a ritmos elevados e outra parte da economia que não cresce ou que está com muitas dificuldades. Isto, aliás, Sim. para quem segue os mercados, nas últimas earnings calls, sobretudo empresas de consumo discricionário, foi bem claro. Ou seja, não é líquido que as tarifas não tenham tido um impacto na economia e muito crescimento americano foi derivado da inteligência artificial dos hyperscalers. Pronto, ou seja, isto no enquadramento de economia, eu considero as tarifas contraproducentes com a teoria económica. Ou seja, acho que não deveriam ser aplicadas naqueles moldes. O efeito delas e o impacto delas até hoje foi 200 mil milhões de dólares em moeda europeia, em unidades europeias, o que significa basicamente que é menos de 15% do aumento do orçamento para a defesa dos Estados Unidos no próximo ano. Ou seja, a nível de materialidade face ao impacto, à disrupção na economia foi baixo. E, aliás, ainda hoje ou ontem saiu, vi hoje de manhã, por isso deve ter sido ontem, saiu um Twitter de Donald Trump a dizer que ele ia forçar a Fannie Mae e a Freddie Mac a basicamente venderem 200 mil milhões em T-bills para recomprarem obrigações deles próprios. Sim. O nível de materialidade não é pouco, não é determinante, não é expressivo. Não é altamente expressivo. Agora, em relação ao impacto nos mercados que isto pode causar, ao rule ser, no sentido de considerar as tarifas ilegais, eu acredito que o impacto é muito mais positivo nos mercados do que a não ser. E é positivo, sobretudo, o impacto é mais positivo, sobretudo, na velocidade de evolução das tarifas, isto é, na capacidade de injetar liquidez rápida na economia, sobretudo nos setores
mais afetados. Não é neutro, implica uma transferência de recursos dos bondholders para as empresas, neste caso para as empresas mais expostas ao comércio internacional, mas eu acredito que isso no curto prazo vai ser altamente positivo para o mercado, vários setores vão reagir positivamente. Na Europa também altamente positivo, apesar dos mercados europeus estarem num comportamento bastante favorável, quer no último ano, quer neste arranque de ano, sobretudo impulsionados pela defesa, e agora neste caso também seriam impulsionados um bocadinho pelo setor auto, mas acredito que no geral traria impactos positivos. Por outro lado, a decisão de não revogar, isto é, a decisão de manter as regras, não traria um impacto negativo. Eu não acredito, aliás, num caso ou noutro, eu não acredito num impacto de grande magnitude nos mercados. No entanto, no caso da decisão de manter as tarifas, eu acredito que há um problema de médio e longo prazo mais forte, que é a discricionariedade e a incerteza. Isto é, porque na realidade nós o que estamos a fazer é a dizer que todo o sistema americano montado em cima de um sistema de equilíbrio entre instituições e checks and balances ficou afetado. Isto é, tu passas a ter na história um presidente que tem capacidade tributária que tipicamente era uma função que não lhe é atribuída. Pessoalmente eu acredito que a decisão vai estar algo no meio, já vai estar mais próxima de revogar a decisão das tarifas, mas não todas. E aliás, o Presidente dos Estados Unidos, mesmo neste cenário, tem alguns instrumentos que lhe podem permitir aplicar tarifas. Sim. Tem. As indiretas. Sim, não só as indiretas, tinha a secção 122, que basicamente foi feita na altura, foi desenhada na altura dos petrodólares, isto é, sobre 19, não sei a data de cor, mas provavelmente 1973, 1964, com o objetivo, mas é temporal, ou seja, eles podem aplicar tarifas de 15%, mas 150 dias, eu não sei se são 150 dias, são 250 dias, Okay. mas tem, e depois tem outras secções que eu não conheço de memória o número, mas quer se o país ou os produtos forem um ataque ou um potencial perigo para a segurança nacional, se o país praticar práticas de unfair trade, que eles alegam isso várias vezes. Eu, aliás, acredito que a política dos Estados Unidos a ligar unfair trade com alguns países seja para se precaverem disto, e até um ataque comercial. Ou seja, e para resumir isto, será positivo para os mercados a decisão de revogar, será neutro para os mercados, mas potencialmente mau para a estabilidade a médio e longo prazo a decisão de manter. A revogar, o presidente americano tem outros instrumentos que pode conseguir exatamente os mesmos objetivos, e provavelmente, até porque Scott Bessent apontou nesse sentido, haverá uma decisão que revogue parcialmente. Esta é a minha visão, acredito que irá por aí. Sim, vai um bocadinho ao encontro das previsões que estão de facto a ser feitas. Mas vai ser engraçado e vai ser interessante como é que ele vai reagir. Ele é uma pessoa muito emocional, e isto é uma bandeira de facto que ele tem. Vamos ver de facto como é que ele vai reagir e se não vai apresentar assim alguma alternativa que as pessoas não estão à espera. Mas pronto, tu disseste... Sim. Não, avança, desculpa. Sim, tu disseste, pronto, que achas que os mercados provavelmente vão reagir de uma forma positiva. E Hugo, a questão é esta, é que 2025 foi um ano em que os mercados reagiram bem, basicamente bem, quer dizer, e tudo acontece, e há tantos receios, e há tanta coisa que acontece, como por exemplo o ouro a subir, dizem que é proteção de capital, e que há um perigo iminente e tudo mais, mas é sistematicamente a subir, e agora, ainda agora tu estavas a dizer, ou seja, se isto for revogado, as tarifas, os mercados também vão regir positivamente. Quer dizer, como é que se explica que, tendo em conta tanta incerteza geopolítica, tantas dúvidas, tantos medos, quer dizer, o stress que existe ao nível das pessoas que têm crédito e tudo mais, o imobiliário que caiu, como é que se explica que os mercados continuam sistematicamente a subir? Eles estão ligados com a realidade ou simplesmente já estão desligados? Olha, eu tenho um amigo meu que usa uma expressão que é sempre always up. E mais, mesmo com as tarifas, o que vai acontecer é que uma decisão má é boa e uma decisão boa é muito boa. Por isso acredito que há sempre volta, não é? Se não fiz a construção narrativa, acho que nos vamos manter no always up ainda por mais algum tempo.
Mas sim, tens razão na tua. A verdade é que o S&P cresceu em dólar, em euro, não, mas em dólar mais de 15%. Hoje está em máximos, hoje. Vai até máximos, Tá. o S&P cresceu mais de 15%. Todas as gestoras apontam para um crescimento do S&P para 2026, entre Uhum. 7.100 a 8.000. Acho que a Oppenheimer é mais otimista, o que é um sinal de alarme, porque quando há Exato. um certo excessivo otimismo em relação ao S&P 500, mas a verdade é que são 3 anos a crescer mais double digit. Por outro lado, tens razão, o ouro Está espetacular, quer dizer. eu não vou dizer que não vou, mas eu acho que foi o melhor ano desde É capaz. 1900 e tal, 50, uma coisa qualquer. Sim, sim. Não, por isso. Da minha vida é de certeza, Sim, percebe? sim, não, eu também não reconheço que não esperava um crescimento do ouro por fundamentais, mas não esperava um crescimento do ouro nesta magnitude. O Cape Ratio também não está em máximos 2000, mas anda lá perto. E o Buffett Indicator, que é um indicador que eu, em termos absolutos, não gosto muito dele, mas gosto da tendência, também Uhum. está nos 200 e muito do PIB americano, por isso estamos em território completamente novo. Os mercados europeus cresceram muito, a China fez rebound, por isso tivemos um 2025 muito forte. É que nem com o carry trade, a situação do carry trade do Japão, nem isso, abanou ali um bocadinho, mas depois siga. Exato, mas a tua pergunta era se os mercados estão desligados ou não, Sim, da correto? realidade, Na quer dizer. realidade, ok. A verdade, eu acho que não. Acho que Ok. todos estes fatores têm uma razão forte de ser. Olha, a primeira, e desde logo, quando tu no princípio da apresentação disseste que estava tudo ligado, é verdade. A primeira razão para isto acontecer é que o mercado foi inundado de liquidez. Sim. Estruturas passivas, os ETFs da vida, o acelerar dos buybacks das empresas, os pension flows que saíram que alteraram o perfil de exposição de renda fixa a equities, ou renda variável, não sei se renda variável é Uhum. aplicável em português, mas as compras mecânicas, o mau ano de private equity e a rotação de private equity, tudo, os superávites chineses. A China com os superávites não vai colocar o dinheiro em países emergentes, ou seja, vai colocá-los no mercado americano, ou seja, a descida das taxas de juros, ainda que incipientes nos Estados Unidos, mas na Sim. Europa, e nós temos muito menos home bias que os americanos. Tudo isso e a aceleração dos agregados M2 em todo lado, exceto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma trajetória, mas tudo isso contribuiu para o acelerar da liquidez e fluir de liquidez no mercado norte-americano. Esse é o primeiro fator e, para mim, mais forte, o mais robusto deles todos. Ok. Depois, há outras coisas a acontecerem ao mesmo tempo. A narrativa da inteligência artificial, Sim. porque o crescimento do S&P 500, como digo, não, ou seja, nós no S&P 500 tivemos 10 empresas, top 10, a crescerem a um ritmo exacerbado, não desligado de fundamentais, mas a crescer a um ritmo. Tiveste as maiores empresas do S&P a crescer eu vi o relatório da JP Morgan, penso que foi 21% num ano. Tens Sim, as sim. empresas com o maior market cap do mundo a crescerem a 21% ao ano, é simplesmente algo que Sim, mesmo que muitas testa, estejam a cair, aquilo sobe na mesma. testa as leis da gravidade. Mas a maior parte das empresas do S&P 500 teve anos a nível de earnings pouco, anos fracos, Sim, não pouco queria usar significativo. fraco, mas pouco com crescimento de earnings baixo. Por isso não é um crescimento homogéneo. Mas a narrativa da AI está aí e pega queiramos, quer não, é real. Se, por exemplo, olhares para se olhares para toda a cadeia de valor de inteligência artificial, vês que está a ser pressionada, ou seja, porque existe uma procura Sim. real. Tens agora o crescimento dos E há quem fale que eles não conseguem dar retorno,
tendo em conta o investimento que estão a fazer. Sim, mas esta corrida é mais do que uma corrida por retorno, é também uma corrida por controlo da tecnologia Sim. misturada com influência geopolítica. Sim, a China também está a tentar, lutar contra Exatamente. isso, mas sim. Vai ter, não houve nenhuma transformação, estou a falar de memória, mas pelo menos na Revolução Industrial, o setor do transporte ferroviário, dot-com 2000 da Sim. internet, e agora a AI não será obrigatoriamente diferente, ou seja, todos eles conduziram a um momento de curva de valorização dos ativos acelerada e depois com uma queda e volta ao mesmo ponto. A questão aqui é o prazo em que isso ocorrerá, mas neste momento a procura é forte e é latente e ainda me parece que temos pela frente um run por algum Mas tempo. tu achas que, por exemplo, fala-se muito então da questão da inteligência artificial e que vai continuar a subir, até porque de facto ela é útil e que acho que todos nós já estamos a utilizar a inteligência artificial, um bocadinho diferente se calhar do que foi a dot.com, em que caiu e que nem toda a gente utilizava as coisas na altura. Bem como as tulipas, essas coisas todas, pronto. Hum. Mas tu achas que tu és daquelas pessoas que está na narrativa, ou pelo menos que se encaixa naquele quadro? Porque eu vejo às vezes vídeos de entrevistas de outras pessoas, nomeadamente no estrangeiro. Epá, a quantidade deles que fala no grande reset, no grande crash, quer dizer, é mesmo muita gente. E pessoas reputadas, atenção, não estou a falar uma pessoa qualquer, pessoas com, de facto, com um track record interessante e com um background muito, muito interessante. Tu, como é que tu te posicionas a nível de visão? Se tu achas que nós estamos perante um blow-off top final em que está tudo em alta, quer dizer, a gente vê os commodities em alta, isto vê tudo em alta, quer dizer, e até que isto vai rebentar e vamos ter aqui um grande reset, até porque a dívida é muito alta, essas coisas todas, ou tu achas que ainda vamos estar aqui vários anos com esta tendência de subida? Mais ou menos como é que é a tua ideia? Não, eu não acredito eu não acredito num reset. Vamos ver, Hum, ligado à pergunta anterior, sim, na realidade, o comportamento do ouro é um reset implícito, ou seja, o comportamento do ouro que está a dissipar é uma erosão estrutural da confiança no dólar e nos treasuries americanos certo. do mercado. E tu não podes acreditar que vais continuar a ter injeções de liquidez como estás a ter e como vais ter no próximo ano, este ano 2026, agora que os Estados Unidos acabarem os processos de QT para voltarmos a um quantitative easing, Uhum, que é claro. Não podes esperar ter uma injeção de liquidez forte e ao mesmo tempo teres uma inflação controlada nos 2 ou quase 2%. Ou seja, não são processos, há um gap temporal entre os processos, mas aliás o Covid já nos provou que isso não é possível. certo. Daí que eu acredito que os mercados não estão, como perguntavas há bocado, os mercados estão a ignorar a realidade? Provavelmente não estão a ignorar a realidade. Estão a arbitrar entre um cenário em que tens um crescimento não fortíssimo, mas um crescimento moderado, robusto, mais um AI boom. Aí, por outro lado, traz um debasement e alguma instabilidade associada à instabilidade geopolítica que se vive. Agora, eu não vejo um reset acordar de um dia para o outro e o reset ter acontecido. Vejo uma contínua degradação da moeda fiat, vejo uma contínua degradação dos instrumentos de dívida associados a obrigações dos diferentes governos, que também é uma forma de gerir dívida. Sim, Isso é o que eu vejo. Agora, dizer que agora um reset em que amanhã o Presidente do Banco Central Europeu se reúne com a Presidente do BCE e decidem unilateralmente alterar o sistema financeiro que nos rege e que nos trouxe até aqui, que nos proporcionou depois da Segunda Guerra Mundial, nos proporcionou um nível de vida sem par e um crescimento económico também sem par. Também há que isso, apesar de nos últimos 30 ou 40 anos haver muito mais assimetria no crescimento, na distribuição de rendimentos dentro da sociedade, a verdade é que nós hoje vivemos muito melhor do que vivemos há 25 anos atrás, mas não é outro de problemas, ou seja, nós estamos na primeira geração e provavelmente vai ter condições de vida piores do que a geração anterior.
E Então tu achas que nós não estamos a chegar ao ponto em que as pessoas não, os governos vão emitir dívida e não há compradores? Ou vão continuar a olha, comprar? se tu tivesses feito essa pergunta há 7, 8 meses atrás, eu diria-te que eventualmente haveria esse risco. Ou seja, se olhares para as taxas de juro a 10 anos que Sim. não são controladas pelos governos, mas pelo mercado, vês que a tendência não tem sido de descida no último ano. Mas também há uma coisa também é verdade, que é quando o mercado passou por um período de mais volatilidade e incerteza, com o VIX a alcançar níveis maiores, a verdade é que o flight to safety continuou a acontecer para a dívida americana. Ou seja, Certo. ainda hoje acabou por ser o ativo de refúgio. Eu não consigo prever o futuro, não jogo Não esse tens jogo, bola de não cristal? tenho Oh, bola de cristal, que ah, desilusão, Hugo. mas acredito que os treasuries, pelo menos os americanos e dos grandes países europeus, continuarão a estar aí. Agora, a taxa de juro que os investidores exigirão para os comprar será maior fruto do descontrole da despesa pública. Quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Não, aqui ocorrerá em algo. Ou seja, acho que acho que spreads face a instrumentos de dívida de curto prazo se alargarão. Provavelmente a dívida corporativa será mais barata do que a dívida dos governos soberanos, em alguns países. Acredito que assistiremos a fenómenos como esses, temporariamente. Até que ponto é que o escalar da despesa pública até que ponto é que o delta da despesa pública será mais forte que o delta do PIB? Isso aí é que é a grande questão. Os americanos, por exemplo, esperam um crescimento do PIB próximo do double digit. Sim. E hoje o Fed Atalanta também vai fazer projeções que o GDP que vai crescer 5 e tal, pronto, fala-se Sim, que está claro, sim, sim. sim, que vai prevê-se uma grande subida. Então tu, para 2026, basicamente estás bullish. Ah. Oh, ok. Deixa eu ver, agora olha, eu vou dizer como é que eu vejo os principais mercados para 2026. Ok. E depois podemos. Estados Unidos, problema enorme com uma curva em que quer para o rendimento, quer para a economia. Ou seja, tens a parte do rendimento da economia que funciona muito bem e cresce. Por outro lado, tens bastantes indicadores contrários no que diz respeito a indicadores de andamento macro nos Estados Unidos. Isto é, tens, por um lado, indicadores que te dizem que estamos numa fase perigosa, ou seja, próxima a uma recessão, e também tens outros indicadores leading de fase de acelerar crescimento que se começam a revelar expressivos. Vou dar algum exemplo. Neste momento temos um crescimento na casa dos 4%. Ok. As estimativas no próximo quarto serão nos 5,5%. Há um aumento massivo uma estratégia de aumento massivo de despesa pública de forma a incentivar o crescimento económico. Vais ter uma troca de governador da Fed para um governador claramente dovish. O emprego, por acaso, hoje aconteceu uma coisa muito. Os non-farm payrolls tiveram uma tendência negativa, mas ontem do emprego ADP tinha sido uma tendência positiva, ou seja, parece que o governo americano está claramente a tentar enfraquecer artificialmente, não artificialmente, o emprego, mas pronto. Provavelmente, ou seja, teremos uma redução de taxa de referência dos Fed Funds, com alguma dúvida sobre se uma redução da taxa de inflação pode ou não ter efeito no desemprego e se o aumento dos salários pode ou não causar um aumento da taxa de inflação e com isto termos um ciclo que se autoalimenta. Essa é a grande questão, ou seja, os riscos de inflação persistente se os salários subirem, para mim é o grande risco do mercado americano. Agora, eu vejo com muita dificuldade o mercado americano não crescer, porque tu, por um lado, tens uma alteração da Fed, por outro lado, tens o revolving da dívida americana, que só por isso é uma injeção de liquidez brutal que vai acontecer na economia. Será
será a mesma que a injeção de Covid em 1 ano. Nossa, Depois isso é tens o muito. Trump que vai aumentar só na despesa para a defesa 1,5 trilhões de dólares. Despesa para a saúde, que era onde o Trump pensava, alegaria que ia fazer cortes, pelos vistos o orçamento vem intacto a crescimento de cima da inflação. Tens eleições midterm. Tens o Scott Bessent e o Trump a dizer que agora é a altura do Main Street e a preparar estímulos à economia que são claramente inflacionistas, mas que quem tem ativos reais tende a... e depois, um tema que há vocês, malta do cripto, e isto por si, o Bitcoin, para mim, o principal fator que impacta o andamento do Bitcoin é a liquidez, ou seja, isto para mim é altamente bullish, sobretudo em Bitcoin, mas se não fosse suficiente, ainda vocês têm a regulação do Bitcoin, que vai permitir aos institucionais poderem aceder ao produto de maneira a terem menos restrições na composição de carteira. Ou seja, seria muito difícil não estar otimista face ao mercado americano. Não é sem risco. O risco de inflação é pesado e o que o Trump, ou o que a administração americana está a tentar fazer é aquilo que era o sonho de muitos burocratas europeus, e que as regras do Banco Central Europeu sempre bloquearam, por uma razão. Ou seja, podemos estar perante um cenário em que temos um crescimento de curto prazo acelerado, mas depois vamos ter um custo deste crescimento via inflação que terá custos significativos para voltar a colocar a economia, ou o custo de ajustamento mais tarde da economia será significativo. Portugal sofreu isto no período da Troika, por exemplo, mais ou menos. Certo. O processo é similar. Agora a economia americana é uma economia grande, etc. Ainda existe uma certa dependência do dólar, o mercado americano funciona muito mais eficiente que todos os outros, ou seja, tem uma série de mecanismos que poderão ajudar a mitigar esta situação. Agora, eu, a curto prazo, estou otimista, estou bullish no mercado americano, quer de equities, quer de ativos reais, quer de Bitcoin. Também acredito que pelos mesmos... isto aqui tem um efeito que é, uma vez mais, a desvalorização do dólar. Há mais fatores que concorrem para isto, mas tem um efeito que é a descredibilização do dólar como reserva de valor a médio e longo prazo, que tem como consequência também as subidas das taxas de juros a 10 anos e a consequente redução do preço dos ativos também é algo que devemos ter em conta, ou seja, nem tudo é positivo. O que impacta sobretudo a empresas com duração maior, isto é, em que o valor delas é atribuído pelo terminal value, ou seja, empresas de alto crescimento. Ou seja, o que faz com que eu veja, por exemplo, no mercado americano, empresas que tinham sido fustigadas, quer pelo tema das tarifas, que estiveram expostos a problemas conjunturais relacionados com o ciclo económico dos Estados Unidos, agora serem mais atrativas aos olhos dos investidores, haver uma certa rotação a esse tipo de empresas. E também a small caps, que foram bastante... Mas diz-me uma coisa, até porque nós estamos a ver todos os mercados estão em alta, quer dizer, a maioria dos ativos estão em alta. Para 2026, uma pessoa que, por exemplo, que as pessoas não podem voltar atrás no tempo, não é? Porque seria fácil e depois comprava-se em baixa e vendia-se em alta, que assim era mais fácil. Mas nesta altura, para 2026, obviamente que nada disto é aconselhamento financeiro, como é óbvio, onde é que tu estarias mais confortável a investir, por exemplo, em 2026? Onde é que, e por exemplo, o que é que não tocarias nesta altura do campeonato? Geografias ou setores? Epá, eu acho que deixava isto em aberto. Okay. Acho que há tantas hipóteses, quer dizer, mas com os conhecimentos que tu tens, percebes? Certo, eu posso dizer, olha, geografia dos Estados Unidos gosto, mas não gosto de empresas com PEs muito elevadas ou em empresas onde a narrativa da AI seja dominante, mas não haja ROI claro sobre a AI. Os Também mercados emergentes também estão a subir, estão fortes. certo. Por isso, desde já, tudo... Também não entrava em setores altamente cíclicos relacionados com AI, semicondutores inclusive, ou seja, não comprei as NVIDIAs da vida. Depois eu vou-te dizer o que é que mais é que eu vejo. Olha, Europa. A Europa não vai crescer. Eu acho que
fascinante estarmos a falar em crescimento na casa dos 4 a 8%, na Europa isto seria um sonho, mas pronto, vamos ter esses crescimentos. Mas sim, mas acredito que vamos ter o mercado da Europa está relativamente barato, mesmo face ao crescimento esperado, e vejo alguns mercados europeus como interessantes. O mercado da Portugal ainda é interessante? Subiu muito este ano, foi dos melhores anos, não foi? Sim, e Portugal não deixa de ter 2 ou 3 empresas interessantes, mas bastante expostas ao ciclo. Navigator, por exemplo. Ok. Eu não acompanho o mercado português com muito ou seja, eu não procuro um mercado em particular, eu procuro oportunidades e o mercado europeu tem 20 empresas, tem menos de. Sim, claro, é um mercado pequenino, a gente É sabe, um sim. mercado pequeno e não apareceu uma Sim, sim. oportunidade os CTTs há uns tempos atrás para mim os CTTs foi um erro de investimento, devia ter investido nos CTTs há 2 anos e meio atrás no turnaround, mas pronto. Mas a Europa vejo interessante. Reino Unido, eu esperava que a economia do Reino Unido tivesse alcançado a parte de baixo do ciclo e que tivessem reunidas as condições e que a inflação estivesse a descer e com isso tivessem reunidas as condições para uma redução da taxa de juros, que seria interessante para entrar nos ativos do Reino Unido. Contudo, hoje ou ontem, duas empresas do setor alimentar anunciaram profit warnings, por isso mais cético. Brasil acho que vai ser um ar interessante, é difícil investir no Brasil e o Brasil não é para amadores, mas vai ser interessante porque a inflação está a baixar, a Selic está estupidamente alta, mas espera-se uma redução da Selic, que é a taxa de referência, e ainda temos eleições em 2026 e o mercado tende a reagir favorável, em especial se for o candidato de direita que ganhe. A China aparentemente tem havido algumas boas notícias na inversão de consumo. Na China não dá para investir diretamente, mas dá para investir através de empresas que têm exposição à China e com esta inversão no consumo, eu acredito que haja uma inversão de consumo, até porque conseguiram evitar a deflação, saíram dados hoje. Acredito que será uma geografia interessante. Depois, setores onde eu não investiria. Para mim isso é um bocadinho difícil porque eu sou um tipo que procura oportunidades independentemente delas, onde elas estejam, ou seja, eu sou bastante agnóstico no setor, mas além de... eu fugi ao consumo discricionário no consumo discricionário nesta fase, ainda é um pouco cedo no ciclo, sinceramente pouco mais, não... Ok. E não. já agora cripto? Não, eu não estou. Eu, cripto, não. Vamos ver. Eu vou separar isto do cripto em 2 buckets, ok? Até porque eu acredito que o cripto é um caso particular de winner takes all, porque é muito difícil regular e acredito que Sim, no final ficará Bitcoin. Ou seja, uma coisa é cripto, outra coisa é os altcoins da vida, etc. sim. Altcoins eu não invisto porque. Dentro daquilo que eu não invisto, há uma coisa que eu não gosto de investir, que é sobretudo biotech e empresas em que o processo de avaliação é binário, isto é, avalia-se por opções. E grande parte dos altcoins, na realidade, tem um risco idiosincrático elevadíssimo e a narrativa conduz. Por isso eu excluiria isso. Bitcoin, reconheço que um dos meus grandes erros como investidor foi não ter investido em Bitcoin atrás. Porquê? Era demasiado cético em Ok. relação ao papel do Bitcoin na economia, na sociedade, os custos de transação. E apesar de eu entender para que é que o Bitcoin servia e entender o processo de debasement das moedas fiat. Por isso faço desde já esse disclaimer, ou seja, e como eu digo, este ano eu vejo neste momento o Bitcoin até final do mês tem uma barreira com as opções que foram construídas pelas mãos fortes sobre os $100, por isso acho difícil ultrapassar essa barreira, mas acredito que a tendência do Bitcoin primeiro, a tendência técnica do Bitcoin de médio e longo prazo é em alta. Segundo, tem uma função essencial na economia.
Apesar de eu, como reserva de valor, achar outros ativos mais interessantes, acaba por ter essa função. Um, e terceiro está. Isso é um ponto importante, porque, e é curioso, porque tu és alguém, claramente, como eu lhe chamo, do mercado tradicional. hum, a tua visão que tens para um ativo como Bitcoin, como é que na tua opinião, o que é Bitcoin? Se é um ativo de proteção, se é um hedge, ou como é óbvio, se é um ativo alternativo, se é um ativo se é um peer-to-peer, quer dizer, um sistema de pagamento, como é que tu vês Bitcoin? Se é apenas uma coisa especulativa? Olha, para mim é não, coisa especulativa, não, e aliás, eu até acho que todos somos especuladores, quando decidimos Sim, entrar, é isso quando que eu decidimos estava a entrar pensar. num ativo ou sair num ativo, estamos a especular, não é? Exatamente, concordo. Com mais ou menor frequência, porque todos somos especuladores, por isso eu não. E a especulação, per si, é uma atividade necessária e não vejo nenhuma necessidade de abusar, bem pelo contrário, devemos incentivar. O que é para mim? Para mim é um instrumento de hedge, é um ativo que, Ok. com um papel relativo no hedge, apesar de, nesta fase em particular, está bastante dependente da liquidez, porque tem a ver com a reconstrução de todo o sistema para acoplar o Bitcoin, ou seja, tu tens o Bitcoin até agora, ou até 2024, era um ativo maioritariamente transacionado por particulares, e de repente a porta das instituições passou a estar aberta. Isto claramente mudou o paradigma e o Bitcoin passou a andar ao som das injeções de liquidez na economia e como os grandes índices. Daí que teremos uma fase de elevada correlação entre o Bitcoin e os outros ativos financeiros. Eu diria que a correlação que tivemos com o Nasdaq provavelmente agora será mais forte com o S&P 500 do que com o Nasdaq, pela rotação que acredito que vai haver dentro do que são o cabaz de ativos do S&P 500. Mas vejo o Bitcoin sofreu agora com o tema de investidores com wallets com bastantes Bitcoins, processo de sell-off, etc., completamente natural, de gente que já aguentou o Bitcoin por muitos anos. Sim, sim, os OGs, sim. Agora o Bitcoin sofre dos caps pelos colares de opções que as mãos fortes, ou as baleias grandes, vão começando a montar em relação ao Bitcoin e vai ter um comportamento que eu acredito na linha. E porquê é que eu não invisto em Bitcoin neste momento? Por uma razão muito simples, porque eu procuro assimetrias. Ou seja, Ok. procuro comprar um ativo em que o potencial de baixa seja relativamente pequeno e o potencial de crescimento seja relativamente alto. E o E que é tu que achas acontece? que está ao oposto agora? E o que é que acontece? Apesar de eu acreditar que o Bitcoin tenha um potencial de baixa relativamente pequeno, ou seja, andaria nos 76, ele neste momento nem sei quanto é que está, mas está nos 90 e qualquer coisa, Sim. à volta dos 90, tem um potencial relativamente baixo. Também o tema é que neste momento há outros ativos que eu estou a ver, outros ativos individuais que eu estou a olhar para eles, que me apresentam uma assimetria mais favorável, e é apenas essa a razão pela qual. E também tem a ver com o meu horizonte de tempo, ou seja, se eu tivesse um horizonte de investimento a 7 a 10 anos, não tenho dúvidas nenhumas que o Bitcoin teria que fazer parte da carteira. Em que peso já era a definir. Agora, o meu horizonte de investimento no ativo é de 2 a 3 anos, 18 meses a 36 meses, ou seja, daí que o Bitcoin, neste tipo de estratégias, poderá acontecer numa fase de correção severa do Bitcoin, mas é um ativo mais entre muitos outros. Como eu digo, eu não olho, eu não tenho uma estratégia de eu só invisto em quality, ou eu só invisto em mercado americano, ou eu só invisto, não, eu invisto em qualquer Sim, ativo que ainda acredite há uma ação oportunidade. altamente favorável e que eu seja capaz de entender o que é que o ativo é e de avaliar o ativo. Essas E são tu as tens opiniões relativamente à questão dos ciclos? Por exemplo, há pessoas que neste momento dizem que o Bitcoin que fez o seu ciclo de 4 anos e agora vai corrigir durante todo 2026, ou achas que esse ciclo terminou e está muito mais dependente por exemplo, do business cycle ou até as questões de liquidez globais, tendo em conta os mercados, as instituições e essa liquidez toda? O que é que tu achas? Eu acho que a primeira coisa é
Acho que há aqui uma definição importante de ciclos. Se tu falares em ciclo económico e ciclo de capital, eu acho que é importante qualquer investidor, sobretudo aqueles que investem em menos de 5 anos, entender. Agora, ciclos de Uhum. 4 anos, isso também posso traçar, também posso pegar aqui, abrir a cotação do Bitcoin, pegar um indicador técnico, Sim, ela, o exemplo, ciclo de 4 anos é falado por causa do halving, percebes? sim, O sim, halving mete 4 a 4 anos e tem batido certo, e as pessoas acreditam que só por causa disso que o Bitcoin vai ter 2026 mau e depois vai ter 3 anos a subir. Basicamente é isso o ciclo. tu tens um ano em que a legislação, tens um ano em que vais ter por tens um ano em que vais ter as Sim. tetas da vida num framework legal em que vão poder ser adquiridas por instituições. Vais ter uma alteração da framework legal norte-americana, vais ter um aumento significativo da liquidez. Tens tensões geopolíticas severas que vão continuar a aumentar a procura de ouro e Bitcoin. E dizerem-me que o Bitcoin vai descer porque historicamente de 4 em 4 anos caiu, e não sei, mas Não faz sentido. eu acredito que uma pessoa tem que acreditar nos mercados e no que é. Os ativos movem-se pela oferta e pela procura, que é condicionada pela liquidez e pelo sentimento. Ah, nenhum destes fatores me parece que a história de 4 anos é a diferença entre eu posso procurar correlações em tudo, posso fazer backtesting e dizer, olha, agora procura uma correlação nisto, naquilo, e acredito que vai encontrar. Agora, pode essa correlação explicar alguma coisa face ao futuro? Eu também concordo contigo. Eu, por exemplo, não acredito mais nessa história dos 4 anos, até porque já chegámos a um patamar que já não faz É, mas, sentido. mas posso dizer uma coisa, eu gostava muito que muita gente acreditasse e que o sentimento caísse e que me pusessem o Bitcoin nos 40 ou 50, que cai nos 40. É assim, segundo os dados on-chain aponta para os 40 e tal, no Exatamente, caso quando de tiver uma o Bitcoin retração. a 40, eu posso dizer que passa a ser 25% da minha carteira. Pois, caso ia-te perguntar isso, qual era o valor em que tu considerarias interessante incluí-lo na tua carteira? Ok. 70. Isso posso dizer que olhei para Disse isso e disseste 70? sim, 70, 70. Ok, ok. 70 passava a ser 5% da minha carteira. Se for para 70, passa para 5% da tua Sim, carteira. sim. Ok, muito bem, muito bem. Talvez tenhas sorte. Não vou ter sorte, por isso não vou ter. Ok, Acompanho Bitcoin, eu todos os dias peço daily flash da liquidez de mercado e do preço de alguns ativos, sobretudo relacionados com commodities, Bitcoin, etc. Mas não tenho expectativa disso. Não estou, acho que não. ok. Acho difícil, aliás, acho que dificilmente o Bitcoin nos próximos meses voltará abaixo dos 80. Pode haver agora uma correção, mas acredito que vai andar confortavelmente acima dos 100. Ok, ok, muito bem. Mas, caro, são boas notícias para quem de facto está aqui no mercado. E eu agora queria passar um bocadinho para uma parte mais, se calhar, até de aconselhamento, porque tu de facto és uma pessoa que és muito batida nisto, tens uma experiência que a maioria de nós não tem, seguramente. E para quem investe nos mercados, quais são os erros mais comuns que, por norma, tu identificas nas pessoas com quem falas? Olha, isto aqui não é aconselhamento financeiro. Não, não, não é de todo. Isso já sabemos e acho que temos que todos nós que ouvimos isto, acho que Olha, não é preciso estar sempre a dizer, acho que já se sabe, não é? olha, eu acredito que não há sucesso, ahm, sobretudo se vocês quiserem realmente. Há um tema que acho que é fundamental antes disso, é vocês terem consciência de qual é o vosso horizonte temporal. Isto é, se vocês me Sim, disserem que senhor. o vosso horizonte Uhum. de tempo para investir é 10 anos, vocês têm que ter uma estratégia condizente com esse horizonte temporal. E isso muitas vezes é difícil, porque eu vejo gente que diz que tem uma estratégia de 10 anos e todos os dias anda a consultar as cotações dos ativos em que está a investir. Sim, Um, Depois não é ignorar, eu vejo muita gente que ignora a macroeconomia e os ciclos de capital, e sobretudo isso vocês até o podem fazer se acreditarem a 10 anos. Eu daqui a 10 anos tenho dúvida nenhuma que os Estados Unidos continuará a ser um país importante, a China continuará a ser um país importante e eu consigo posicionar uma carteira, se eu for fazer uma carteira, por exemplo, aos meus filhos, a composição da carteira é completamente diferente da composição de carteira que eu tenho numa carteira que faço gestão mais ativa.
Por isso, tentem entender a macro e os ciclos de capital. Hoje, com a inteligência artificial, é relativamente simples vocês terem acesso à informação de qualidade e quantidade não é significado de melhores decisões. Aliás, as melhores decisões de investimento são as mais simples. E hoje vocês podem simplesmente perguntar a qualquer agente de inteligência artificial para cruzar o ciclo económico com um investimento que vocês estão a ver. Ele dar-vos alguns inputs que vos podem ajudar a posicionar. Acho que esse é o grande erro que vejo. E também vejo algumas pessoas a fazerem DCAs em empresas. Isso, Dollar Cost Average. Eu acredito que a tua audiência está Sim, 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 sim. Isso também se faz em cripto, sim. Cuidado com isso das empresas, porque, por exemplo, para mim, por exemplo, fazer na NVIDIA um setor altamente ciclo, apesar da NVIDIA ser uma grande empresa, mas fazer isso num setor altamente ciclo, altamente competitivo, acho um erro tremendo e até podem fazer backtesting, experimentem como é que aconteceria se vocês tivessem feito DCA na Google, por exemplo, que é uma das melhores empresas e provavelmente será uma das winners disto da inteligência artificial. É extremamente arriscado fazê-lo. Estás a falar dollar cost average na queda ou, por exemplo, quando está Não, sempre. Sempre, ok, ok. E na queda nas empresas também é. A Cisco, por exemplo, se fizesse isso na Cisco nos últimos anos, provavelmente terias menos dinheiro do que o que tens, do que o que terias se não tivesses feito. Então, tu para fazeres um investimento, se não tens em consideração, por exemplo, essa estratégia de dollar cost average, o que é que tu baseias-te? Nos fundamentos? Nos earnings? No lucro? Nas despesas? Essas Sim, coisas? eu sou na lista fundamental, ou seja, não Ok. uso análise técnica, sobretudo, e não tal como o tema dos cripto, eu não nego a análise técnica, mas Ok. não é o meu critério fundamental na decisão de entrar num ativo. A decisão de entrar num ativo atende a 3 coisas. Primeiro é a avaliação fundamental do ativo, isto é, face aos cash flows que o ativo gera, o que eu espero que gere, e aqui eu gosto de turnarounds, ou seja, que não estão tão dependentes do andamento do mercado para se materializar naquilo, mas sim de decisões da gestão. Esse é o primeiro critério para definir se entra ou não num ativo, ou seja, não entro num ativo que a nível fundamental não tenha uma margem de segurança para eu entrar, não esteja relativamente barato. Depois o segundo critério é o ciclo económico, ou seja, porque eu posso dar uma lista enorme, olha, por falarem, há bocado falar em ativos portugueses, eu posso dar a Navigator, por exemplo, uma excelente empresa, a nível fundamental está 40% mais barata do que o valor dela. Agora, tens um custo de oportunidade, que é o tempo que o teu dinheiro está parado num ativo que anda lateral ou baixa por uma questão de ciclo. Aliás, a maior parte das empresas que olho está barata, mas eu não vejo nada a acontecer nos próximos meses que vá fazer o mercado reconhecer esse valor. Por isso, esse é o segundo critério. E o terceiro, se já decidi que quero entrar, se já decidi que a empresa, se já decidi que existe algum catalisador próximo, até pode ser um earnings, por exemplo, abri agora uma posição numa pequena empresa de oftalmologia alemã, mas cotada em Hong Kong, que o catalisador é o próximo earnings, porque é uma empresa pouco seguida, é uma empresa que tem bastante impacto sobre o câmbio, porque apresenta contas em Hong Kong dólar, mas a empresa, na realidade, fatura em euros, e houve uma variação favorável da cotação euro face ao Hong Kong dólares, isto é, o Hong Kong dólar ficou relativamente mais barato face ao euro, que vai fazer que só aí que compense que tenham um crescimento, o que fazendo com que há poucos investidores institucionais nesse título, e a minha expectativa é que nos próximos 2 meses esse título, por exemplo, suba de valor. Mas uma vez identificado isto, depois olho para a análise técnica e tento ver se é um bom momento para entrar, se não é um bom momento para entrar. Há títulos em que a minha convicção é muito forte e o tempo para o catalisador está a esgotar-se e acaba por entrar. Há outros que acho que tenho um bocadinho mais tempo e vou contemporizando com a análise técnica. Essa é basicamente É uma mistura de risco-retorno, é uma mistura de espaço temporal, é uma mistura de análise fundamental e é uma mistura de análise técnica. Exatamente. É isto que tu usas. Exatamente, e com isto já toquei 2 erros que eu acredito que são fundamentais, Sim. que é ignorar o custo de oportunidade e o horizonte temporal de cada um. São 2 e se investisse há 10 anos, por exemplo, nunca investiria nesta empresa. Claro, estou a perceber. E depois há outro que eu gostava de colocar, que eu não é
não é um conselho meu, mas é um conselho que um amigo meu, hum, que gera mais dinheiro do que o produto interno bruto português me deu, é pá, nunca ouvir os especialistas, ou ouvir os especialistas, mas nunca acreditar no que eles dizem e fazer a análise e diligência por mim. Isso é o que eu costumo dizer dos influencers. Nunca ouvir e nunca seguir Certo, e cegamente, até te não é? posso dar um exemplo concreto dos últimos dias. Vocês que são ligados ao tema Sim, do Bitcoin, de cripto, viram que há 2 meses atrás saiu uma notícia em que a MSCI ponderava eliminar da listagem as sim. empresas Os treasuries, sim, que tivessem um peso em cripto, o peso em cripto tivesse um determinado peso no balanço, etc, etc. sim. Afinal, ontem vieram desmentir isso. Agora, a Yeah. questão que se deve colocar é porque é que vieram desmenti-lo 2 meses depois e porque é que vieram desmenti-lo numa altura, em que o comportamento do Bitcoin já é totalmente diferente do comportamento que era quando a notícia saiu e exatamente quem lançou a notícia, o que é que pretendia com lançar a notícia. Pois. Esse tipo de manipulação do mercado, não se chama manipulação, basicamente, que Sim, mas influências das é influência. narrativas e tudo mais, sim. Quem acaba por ter a capacidade de influenciar é também quem acaba por gerir mais dinheiro. Por isso, acredito que as pessoas devem ser capazes de fazer análises por elas. Cada vez é mais fácil, vocês cada vez têm acesso. Eu lembro-me que quando estudava era extremamente difícil aceder a informação de qualidade, ou seja, eu estudei na Faculdade de Economia do Porto e havia um livro que era de um professor chamado Elísio Brandão de Finanças e aquilo estava cheio de erros, por exemplo. Sem desprimor para o professor, Sim, mas sim. era difícil. Hoje, um search na internet, vocês têm informação de qualidade. Se vocês quiserem calcular o custo de capital de uma empresa em reais ou noutra Sim, moeda qualquer, vocês com um prompt do cloud conseguem aproximar isso ao verdade. mesmo valor que faz um investidor profissional. Isso é Sim, sim, excelente. é verdade. E aliás, há cada vez mais pessoas a investir nos mercados até que não são efetivamente especialistas, porque têm uma proximidade muito mais rápida, desde que através dos telemóveis, essas coisas todas, as exchanges e tudo mais, é completamente diferente, é completamente diferente. Aliás, eu Olha, diria diz, que a diz. parte dos investidores de sucesso, e contra mim falo, não tiveram nenhuma formação em economia nem gestão. Ah, Presente. por Eu isso, sou um deles. e mais que as escolas de negócio enviesam e todo-nos o pensamento a olhar para um problema de uma determinada maneira. E tu, para ter sucesso nos mercados, tens de ser capaz de identificar a oportunidade do outro lado, senão não terás Claro. sucesso, senão terás rentabilidades médias. Ah, Sim, concordo inteiramente contigo. Inteiramente mesmo, 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 É mesmo. muito difícil de ver. Olha, eu perdi a oportunidade de Bitcoin talvez por isso. Pois, exato, talvez, exatamente, talvez. E Meu eu caro, queria respostas curtas, está bem. Aqui há algumas curiosidades, até devido à tua experiência que tens de facto no mundo financeiro. Qual foi eu sei que já andaste por muito lado, eu sei que tu conheces muito bem os mercados. Qual foi o país ou a região que mais te surpreendeu? oh, olha, China pela vontade de serem número 1 no mundo. Foi? Ok. Sim, não o país em si, mas a vontade que eles têm em serem, número 1 no mundo, em serem os melhores, faturam mais, mais, mais. A vontade de mais chinês. Eu gostava muito de ver essa mentalidade na Europa. Vontade de mais, sempre fazer mais. Nós aqui a única coisa que queremos mais é mais férias, mas eles querem mais férias do que tudo. Por isso, diria isso, diria Sim, talvez. eles de facto têm uma mentalidade. Eu, por exemplo, noto isso nos alunos. E E quando às vezes. A Grécia também é um país que enorme potencial como economia. Ok, Dimensão, curioso, tendo em conta de como eles estiveram no passado, curioso, ok, sim, sim, quando partes de uma base baixa e implementas reformas, é o que eles estão agora a passar por uma fase boa em que as reformas estão a surtir efeito. ótimo, É um bom excelente, exemplo que podemos começar também. ok, ótimo, excelente. E é assim, há quantos anos é que tu andas nos mercados? Eu quase Tens 41, 42 para aí? sim, ah, 20 e tal? sim, 18. Como 18? Ok. como, como gestor, mais, desde a universidade que trabalho como criador. Sim, desde que tens dinheiro para meter, Certo, nos mercados, sim, eu pronto. diria 18, sim. Então qual foi a tua, se puderes partilhar connosco, claro, a tua melhor decisão financeira, a tua pior decisão financeira?
Pior é fácil, não ter investido em Bitcoin. Até para a tua audiência, para ganhar pontos aqui com a audiência. Não, mas provavelmente sim. Não. Pior é o custo. Uma das coisas que aprendi é a pior decisão é que ela não é as decisões más que tomas, porque essa acabas por esquecê-las rapidamente, mas as decisões que não Sim. tomas, os investimentos não tomas. E é melhor? A melhor já não te saberia dizer. Mercados financeiros, uma pessoa fica enviesada às últimas decisões que tomou, mas já tive várias. Não houve assim uma assim que tu disseste: "Epá, isto correu mesmo, mesmo bem, isto Olha, mudou a já minha tive vida várias, completamente", também. 3, 4, 5, 6, e até tive uma Ten Bagger, mas com bases pequenas. Mas posso dar um exemplo mais próximo, que ainda tenho a Ok, posição aberta, e que eu nunca esperava ganhar, sim. nunca esperava um Retorno, crescimento tão rápido de uma empresa com aquela capitalização que foi a Seagate. ok, Eu comprei a ok. Seagate há menos de um ano a E $70. eu não quero invadir a tua privacidade, como é óbvio, e só vais responder a isto se quiseres. Se não quiseres, diz-me: "Alex, esquece, não te vou falar sobre isso, e estás à vontade, que isto é uma conversa de café", como costumo dizer. A nível do teu portfólio, Hum. como é que ele está mais ou menos? Podes dizer por setores, não é preciso esmiuçares tudo, está bem? A nível de Não, percentagens, como é que sim. tu Olha, estás mais ou menos distribuído? certo, olha, eu primeiro o meu portfólio é apenas equities, por isso não Ah, tenho, ok, ok. não sei até que ponto é que este conteúdo é interessante para ti, mas também posso ir um bocadinho mais fino no detalhe. Eu tenho neste momento ainda, por força do crescimento, ainda mantenho uma posição relativamente alta no meu portfólio da Seagate, é provavelmente 20 e qualquer Ok. coisa, dependendo do dia. Depois tenho algumas empresas de convicção muito elevada, que são turnarounds, tenho uma Pioneer Credit australiana. Atenção, isto aqui não é nenhum. Não é aconselhamento financeiro. E uma vez mais, eu tenho essas empresas por alguma coisa em particular e algumas Sim, delas e não estás a comprá-las hoje, eu compraste no estou a passado. comprá-las hoje, exatamente. Exatamente, é completamente diferente. A Sim, assimetria, por exemplo, nesta na claro. Pioneer já está parcialmente esgotada. O Wizz Air também é relevante no meu portfólio, que basicamente o mercado desconta um problema estrutural quando a empresa tem um problema conjuntural com os motores e continua a ser altamente eficiente, e que em um ano e meio este problema estará solucionado, e a minha avaliação é que a empresa tem um valor de mercado 4 vezes superior ao atual, ainda que eu esteja enganado por 20 ou 30%, também não me chateio. Depois tenho uma aposta em recuperação da China em luxo, via Prada, que também é uma estação especial também é uma estação especial que mistura uma aquisição da Versace que o mercado que comprou abaixo, ou seja, comprou a Versace a Creative, isto é, o valor que pagou por ela é inferior ao valor, o valor da EV de vendas e o valor da EV EBITDA que pagou por ela é inferior ao que a Prada está, apesar de estar barata, ainda assim o valor que pagou foi inferior ao valor que os acionistas, que o mercado atribui à Prada. Deixa-me ver outra. E a NCR Atleos, que é uma empresa que vocês aqui veem muitas vezes nos ATMs, nas máquinas, nos multibancos. Ah, É uma ok. empresa que vende hardware e software e neste momento está a ganhar uma cota de mercado muito elevada, é uma empresa já relativamente grande e está a valor de desconto face aos peers. E estas posições representam mais de 60% ou 70% do meu portfólio, que é algo que eu não recomendo quem está a começar. Claro. Recomendo que sejam um bocadinho mais conservadores, porque necessitam de estar muito certos e necessitam de ter vontade de aguentar a ação durante 2 ou 3 anos. Depois tenho algumas coisas mais interessantes, tenho. Há quem diga que convém ter sempre um cash pronto para qualquer eventualidade. Sim, mas eu isso tenho. Uma coisa é eventualidades pessoais, etc, etc. Ah, Outra ok. coisa é a nível de carteira. Eu tendo a. Houve momentos em que não estive investido, sobretudo de momentos em que eu acreditava que a economia americana ia entrar num problema mais grave e fui Foi alienando protegido. posições no mercado americano. Entretanto, não. Ou seja, as oportunidades de investimento não aparecem num dia, sobretudo na assimetria que eu procuro. Ou seja, identifico umas 4 ou 5, 6 empresas anualmente, onde eu vejo que faz sentido investir, assim que nem sempre aparecem, e houve uma altura em que sim, eu tive parte do portfólio em cash, mas é raro, ou seja, neste momento eu estou em 98%
e até posso recorrer à margem num período em que necessito fazer uma transição, por isso não Ok, faz pouco estás investido, sentido, estás faz pouco investido, estás sentido. investido. Ok. Meu caro, olha, está feito. Muito obrigado. Espero que tenhas gostado também desta conversa. Foi um gosto, sinceramente. Queres dizer assim algum último recado, alguma coisa para a Olha, comunidade? Força. foi foi um gosto e espero que a tua comunidade alargue os horizontes um pouco para fora do mundo cripto. Há que também há oportunidades, não é? Uma pessoa tem que procurar as oportunidades onde elas existem e não e Onde é que as evitar pessoas, onde é precisamente. que as pessoas te podem seguir? Eu não sou, não tenho, eu não tenho um perfil muito ativo nas redes sociais, sou bastante ativo no LinkedIn, para quem tiver LinkedIn. Estou a tentar agora lançar um Substack, como tu anunciaste no princípio. Sim, Eh, é negócio de finanças, não é? Exatamente, tentar Finanças. lançar um Substack, ainda não sei muito bem o que é que quero fazer em relação à minha exposição ou nível de partilha de conhecimentos, mas é algo que eu estou a tentar descobrir. E estes podcasts ajudam-me bastante a também tentar Sim, mover-me fora da minha zona de conforto, ter que falar, ter que partilhar, ter que articular, às vezes uma coisa é escrever, outra coisa é ter que articular a falar. Não, acho que sim, sim, é diferente, é diferente, é diferente. E eu tive nos 2 lados também, eu também o sei. Eu vou deixar na descrição deste episódio, pessoal, exatamente, quer o LinkedIn aqui do Hugo, bem como também a newsletter que ele tem, para vocês também acompanharem. Meus caros, desejo a todos um bom fim de semana, vemo-nos então no próximo episódio, vamos ter uma semana animada seguramente, e fiquem por aqui para ficar a par das principais novidades. Até uma próxima. Obrigado.